Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e render graças ao Senhor. Sabe, eu sei que a gente está passando por um momento na nossa nação crítica, mas eu creio que a solução vem da oração. Quando o povo ora, quando o povo se posiciona, a Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa em seus efeitos. E como igreja, a gente tem como orar para que a nossa nação de fato seja uma nação de ordem e de progresso. Mas antes disso, eu quero que você renda graças ao Senhor. Expressa a sua gratidão. Eu sei que a bondade do Senhor tem te sustentado. A bondade do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua família. A gente está aqui por causa da bondade do Senhor. Porque Deus é bom. Porque a gente está em segurança. A gente está guardado por Ele. A gente está num lugar de segurança. A igreja do Senhor é um lugar de segurança. Estar congregado é estar em um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de preservação. Estamos seguros no Senhor. Nenhuma crise vai afetar a gente, porque a gente está guardado. Oh, aleluia. Descansando à sombra do onipotente Deus. Oh, aleluia. Estamos na sombra do El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente em si mesmo. O El Shaddai. Estamos na sombra dele, descansando. Oh, aleluia. Se eu sei que o meu Pai é mais do que suficiente em si mesmo, se eu sei que meu Pai é todo poderoso, se eu sei que meu Pai é El Shaddai, eu posso descansar. Oh, aleluia, estamos no descanso, Pai. Não estamos preocupados. Não estamos ansiosos. Oh, aleluia. Nós não estamos em falta, estamos na provisão. Oh, aleluia. Aleluia. Não estamos desesperados, nós estamos na esperança. Estamos na fé. A gente não está correndo por todo lado, Pai, inquieto, com medo das coisas acabarem. Nós temos provisão sobre a nossa vida. Ampla suficiência. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No final a gente vai estar orando por nossa nação. Dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. As últimas notícias agora, ouvindo, vendo, as pessoas correndo de um lado para o outro e desesperadas com algumas coisas. E eu ouvi e fiquei chocado com o preço do coentro. E me lembrei do povo quando foi liberto do Egito. E eles ficaram com saudade daquele lugar lá, depois de ver toda a provisão, milagre, suprimento sobrenatural do Senhor. Ficaram com saudade de coentro, cebola. A gente vive sem coentro, amém, gente? Eu fico pensando, a pessoa, como é que vai ser a minha vida agora sem coentro? Você vai viver, você vai sobreviver à falta de coentro. Tem outros temperos, amém? Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Que bom. Eu quero compartilhar algo que está no meu coração e eu acredito que a gente vai avançar nisso. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando sobre esse assunto e isso está bem borbulhando no meu espírito. E eu acredito que a gente vai avançar muito. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1. A gente vai começar do começo. Gênesis 1:1. Eu sei que você sabe de cor e salteado o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Muita gente que na virada do ano se comprometeu a ler toda a Bíblia em um ano, começou por aqui. Pelo menos esse versículo você leu. No princípio, diga no princípio. Sabe, houve um princípio, e a Bíblia diz que nesse princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, amém? No princípio,
criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, mas mesmo nessa condição deplorável, nessa condição caótica, a Bíblia diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem uma versão que diz sobre a face do abismo. O Espírito Santo pairava. Esse pairar é transmitir algo, é transferir vida. O Espírito Santo não estava só passeando por ali. Havia uma ação sobrenatural e invisível de Deus em favor da terra, em favor da humanidade, amém? Porque a terra não teria uma outra razão de ter sido criada a não ser para o ser humano morar. Diga amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Então eu não sei se nesse intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, quando a terra se tornou um caos, ou se antes disso mesmo, nos céus, antes da terra ter sido criada, ou nesse intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, houve uma rebelião nos céus. Lúcifer, que era uma pessoa de extrema confiança do Senhor, que tinha uma posição de autoridade, que tinha uma beleza extraordinária, que era alguém que influenciava muitas pessoas, era alguém que estava numa posição de honra e treinada pelo melhor líder que poderia existir em toda a eternidade. Lúcifer foi treinado por Deus. Amém. Foi treinado, foi preparado, foi criado, foi formado. Mas ele, em algum momento, alguma coisa subiu no coração dele e por causa da soberba, ele caiu. Mas ele não caiu sozinho, ele levou 1/3 dos anjos do céu com ele. Ele conseguiu influenciar. E sabe, quando eu estava meditando e pensando sobre isso, e o Espírito Santo colocando algumas coisas no meu coração, eu fico sempre lembrando que não existe, nunca existirá um líder melhor do que Deus. Amém? Mesmo Deus sendo o melhor líder de todos os tempos, ainda assim, pessoas, além de Satanás, um grupo grande se rebelou contra Deus. Estava lendo o livro Qualificados, e nesse livro Qualificados de Tony Cook, ele diz que não basta ter um bom líder, nós precisamos também de bons seguidores. Não tem como você responsabilizar Deus pela rebelião de Lúcifer. Não tem como você dizer que Lúcifer não foi bem treinado, não foi bem preparado, que alguma coisa faltou para ele, que Deus deixou a desejar, de jeito nenhum. Foi uma decisão de Lúcifer. Amém? Então não fique muito preocupado quando pessoas se rebelarem contra você. Não fique se condenando, se culpando se pessoas se rebelarem contra você. Porque Satanás, Lúcifer, antes de se transformar em Satanás, ele se rebelou contra Deus. E Deus não errou em absolutamente nada, porque não há erro ou falha em Deus. Amém? Agora, Satanás, ele foi julgado e ele foi lançado da presença de Deus, ele não pode estar na presença de Deus mais, e ele conseguiu influenciar muitos outros anjos que viam face a face Deus, que viram a obra de Deus, conheciam o caráter de Deus, e ele levou gente com ele. Anjos foram junto com ele. Se afaste do rebelde. O rebelde tem poder de influência. Amém. Nem sempre o rebelde, mas ele tinha uma certa razão de se posicionar dessa forma. As pessoas dizem isso. Olha, fulano errou, fulano se rebelou, mas ele tinha uma razão para fazer isso. Satanás não tinha nenhuma razão, a não ser as razões dele, da deficiência dele, da falha de caráter dele. Amém. Uma outra coisa que eu estava considerando é que Deus não desistiu de ser Deus porque alguém se rebelou. Porque alguém que ele investiu, alguém que ele criou, alguém que ele preparou, alguém que ele colocou numa posição de honra, numa posição de autoridade, se levantou contra ele, se rebelou contra ele. Deus não desistiu de ser Deus. Deus não desistiu de preparar pessoas, de treinar pessoas, de investir em pessoas, de criar pessoas. Então Deus cria toda a terra para colocar o homem na terra. Deus começou a treinar o homem, e é interessante o versículo 26 aqui de Gênesis capítulo 1, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus forma o homem, cria o homem, e a primeira coisa que Deus faz é dar autoridade ao homem. Amém? Diga autoridade. O homem tinha autoridade sobre a terra. Deus não exercia a sua autoridade através do homem. Deus delegou, Deus deu essa autoridade a Adão. Adão tinha autoridade na terra. Adão era o Deus da terra. Diga amém. Eu sei que você conhece a palavra. Adão tinha autoridade sobre a terra. Adão governava a terra. Adão deveria dominar a terra. Adão precisava exercer a autoridade. Agora você pensa aqui comigo. Deus cria todas as coisas perfeitas. Adão está num lugar perfeito. Adão não tinha nenhuma necessidade. E antes mesmo que Adão pensasse em alguma necessidade, Deus já fazia providência para ele. Já havia feito provisão e ele fez providência. Quando havia a possibilidade de chegar em um momento onde Adão tivesse falta de uma varoa, Deus viu que não era bom que Adão estivesse sozinho e se antecipou. Amém. Suprimento vem antes da necessidade. Provisão vem antes da necessidade. Antes que você precise, antes que o amanhã se levante, Deus já preparou a provisão para você. Jesus, ele ensinou que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Não deveríamos andar ansiosos pelo amanhã. Porque o amanhã trará consigo os seus cuidados. Deus já está no nosso amanhã. Não se preocupe com crise, não se preocupe com paralisação, não se preocupe com as notícias. O amanhã vai se levantar e os cuidados de Deus já estão lá. Amém. Aleluia. Deus não está preso ao tempo Cronos. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus está no tempo chamado de Kairos. Passado, presente e futuro no Kairos é um eterno presente. Deus já está no nosso futuro. Deus não está surpreso com a crise da nossa nação. Deus não está surpreso com a paralisação de uma categoria de profissionais na nossa nação. Deus já sabia que isso ia acontecer e já havia feito provisão para os crentes. Aleluia. Deus tem provisão para você. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que no dia em que você for abastecer, vai ter combustível no posto. Aleluia. A gente está num lugar seguro, amém? Num lugar de segurança. Então, Deus, ele forma o homem, coloca o homem nesse lugar perfeito, depois de ter acabado toda a criação, de ter feito toda a provisão, ele forma o homem. No capítulo 1, Deus vem criando todas as coisas. Aquilo que era sem forma e vazia, agora já não está mais sem forma e vazia. Há uma ordem na terra, tudo estruturado, tudo funcionando. Aí então está tudo pronto, a provisão foi feita, Deus forma o homem. Amém. Está tudo feito, tudo certinho, Deus não teve nenhum palpite, não havia nenhum risco de receber nenhum palpite, nenhum pitaco, aí Deus forma a mulher. Porque correria o risco de, não, isso aqui não está bem, é melhor botar essa árvore no outro lugar, é melhor botar o passarinho dentro da água, o peixe voando, talvez tivesse algum tipo de... Mas Deus forma o homem e a mulher e dá autoridade. E deixa eu te mostrar mais um versículo no capítulo 2, o versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Então Deus forma um lugar chamado jardim, diga jardim. Não é a floresta do Éden, nem é a selva do Éden, mas o jardim do Éden. Por que jardim? Qual a diferença? Tudo tem planta, tudo tem mato, tudo tem capim, tudo tem grama. Nem é a mesma coisa? De jeito nenhum. Jardim é um lugar de ordem, é um lugar organizado. Deus organizou todas as coisas, colocou tudo em ordem, fez um jardim. E a ideia de Deus é que essa ordem, ela fosse aumentando e ganhando uma extensão cada vez maior e alcançando toda a terra. Então Deus coloca o homem nesse lugar de ordem, organizado, onde todas as coisas funcionavam. Deus coloca o homem e dá uma responsabilidade para o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar, diga guardar. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Então o homem tinha uma responsabilidade. Lembre-se que o primeiro princípio de prosperidade é trabalho. Amém. Trabalho é o primeiro princípio de prosperidade. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção.
O homem não tinha caído ainda, o pecado não tinha entrado no mundo e Deus já tinha dado uma responsabilidade para Adão: cultivar o jardim, manter a ordem, manter as coisas organizadas, cuidar, cultivar, manter, melhorar cada vez mais, fazer com que aquela visão ela fosse alcançando outros lugares, ampliar a visão. Era a responsabilidade do homem. Amém. Deus fez o jardim, colocou o homem, disse para o homem cultivar, mas também disse para o homem guardar. Agora veja, a gente está falando de um lugar perfeito. A gente está falando de um lugar onde não havia falta. A gente está falando de um lugar onde a gente acha que não haveria risco. Mas por que é que ele precisava guardar um lugar se não havia risco? É claro que havia. É claro que havia. Satanás, por causa daquela rebelião, já tinha sido lançado na terra. Então Deus criou o homem, investiu ele de autoridade, e o homem tinha autoridade suficiente para manter a terra guardada e livre de Satanás. Amém. Agora, quantos sabem que Satanás não é burro como alguns crentes dizem que é? Ah, Satanás é muito burro. Não, ele não é burro. A Bíblia diz que nós não devemos desconsiderar os ardis dele. Satanás, ele tem uma sagacidade. A estupidez dele foi abrir mão da posição que ele tinha, ter se rebelado contra Deus. Mas nesse negócio de seduzir o homem, de criar laços e ciladas para que o homem caia, ele tem experiência nisso. Porque desde o início ele está trabalhando nisso. Agora, Satanás, ele não poderia vencer o homem se o homem se mantivesse na sua posição. Porque a responsabilidade de Adão foi investido de autoridade para guardar. Essa palavra guardar é a palavra chamar, do hebraico ou do aramaico, que quer dizer, além de guardar, vigiar, observar, prestar atenção, ter a incumbência, guardar, vigiar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar. Então o homem está naquele lugar para ficar atento, vigiando. Ele não poderia estar desatento. Eva não poderia estar para um lado e ele para o outro. Eles eram um time tem que permanecer junto. O que é que o homem estava fazendo para Eva estar conversando com a serpente? Para Eva estar sendo seduzida, ele perdeu o controle, ele não vigiou, ele não guardou, ele não estava atento. E por falta de atenção, por falta de cuidado, por falta de exercer a sua autoridade, porque ele tinha essa posição de autoridade, ele abriu mão de tudo aquilo que ele possuía. Agora pensa, Deus, ele perdeu uma pessoa de confiança. Lúcifer era uma pessoa de confiança de Deus. Agora uma segunda pessoa de confiança, Deus perde também, trai Deus. Adão cometeu alta traição. Deus não desistiu de ser Deus por causa disso. Continuou sendo Deus. O erro não estava em Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus tinha comunhão com Adão. Você acha que Deus ficava só passeando com Adão? Não, Deus transmitia coisas para Adão. Deus instruía Adão, dava instruções, dizia como fazer, como lidar com as ameaças, como se posicionar, como lidar com Eva, como trabalharem junto, como era um time. Adão era uma pessoa bem instruída, bem orientada. A instrução dele veio de Deus. Deus era o coach de Adão. Deus era o mentor de Adão. Amém? Ele não foi treinado por uma outra pessoa, por algum dos patriarcas, por algum daqueles personagens. Adão foi treinado por Deus, pessoalmente. E ainda assim errou. O erro não está em Deus. Amém? Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 16... e é sobre isso que eu quero falar com você. Você vê que quando Deus cria o homem, a primeira coisa que ele fala é sobre a autoridade. Deus cria o homem, abençoa o homem e investe ele de autoridade. Agora, em Mateus, no capítulo 16, o primeiro livro do Novo Testamento, e aqui no capítulo 16, Mateus, capítulo 16, aleluia. Eu quero ler a partir do versículo 13, para que a gente pegue o contexto, e você vai ver que nessa passagem é a primeira vez que Jesus vai falar sobre a igreja.
Até então, no Velho Testamento, a igreja era um mistério oculto. A palavra eclésia, traduzida por igreja, é a palavra que poderia ser traduzida, na verdade, significa assembleia. Não necessariamente tinha um cunho religioso, não significava a igreja evangélica ou qualquer religião. Era uma assembleia, um grupo de pessoas se reunia, era chamado de eclésia. Agora Jesus ele vai falar sobre a eclésia dele, sobre a assembleia dele, sobre a igreja dele. E começa assim a história no versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, como de costume, tomou a frente, tomou a palavra, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Jesus se vira para Pedro e afirma para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amém. Agora eu sei que você sabe, e a gente já sabe o final da história, que Jesus é a palavra. Amém. A palavra, ela precisa ser revelada. A palavra, não é só conhecida na cabeça, ela precisa ser revelada no coração. É por isso que o apóstolo Paulo orava pela igreja, para que a igreja tivesse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da verdade. Amém. Porque o conhecimento da palavra é por revelação. Não é só ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia 300 vezes, ok, mas você tem a revelação da palavra. Jesus disse: não foi nem carne nem sangue que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu sou o Messias esperado, o ungido de Deus. Foi o meu Pai que está nos céus. Agora, Jesus ele vai dizer algo fantástico no versículo 17. Jesus diz assim: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus faz um jogo de palavras aqui, com o nome de Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Aí alguns dizem: não, Pedro, ele é o principal, é o líder da igreja. Pedro é o homem das chaves. Ele recebeu um chaveiro, no versículo seguinte vai falar sobre isso. Então Pedro está na porta dos céus com as chaves, e ele que diz quem pode entrar e quem não pode entrar. Não foi isso que Jesus disse. Essa é uma revelação que não está alinhada com o Espírito de Deus. Jesus ele está falando que a igreja seria construída, edificada por ele mesmo. Amém. Fundamentada nessa revelação, na revelação da palavra. Amém. A igreja é edificada na revelação da palavra. Amém. Aleluia. Olha que coisa interessante, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aleluia. Sabe, Jesus está dizendo, falando sobre a igreja, a primeira vez que ele fala da igreja, ele cria o homem lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus cria o homem, Jesus estava, a palavra estava nesse momento da formação do homem, e a primeira coisa que Deus faz é abençoar e investir o homem de autoridade. Agora ele fala a primeira vez da igreja, a igreja é introduzida, e ele fala sobre autoridade. Amém. Ele diz, em primeiro lugar, que a igreja está num lugar de segurança. Eu mesmo vou edificar a minha igreja. Quantos sabem que Jesus ainda é o cabeça da igreja? Quantos sabem que Jesus ainda é o dono da igreja? A igreja não é do pastor, a igreja não é do apóstolo, a igreja é de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Amém. Se ele é o cabeça da igreja, ele é o responsável pela igreja. Se ele é o responsável pela igreja, ele é o provedor da igreja. Amém. Então a gente pode ficar no descanso, porque não vamos passar por necessidades. Não teremos falta, porque Jesus é o provedor e ele é o bom pastor. Amém. Ele é o nosso bom pastor. Nada nos faltará. Aleluia. Então Jesus ele disse que ele mesmo somente edificaria a igreja, e a gente sabe como ele faz isso, mas ele diz: as portas do inferno não vão, em hipótese nenhuma, prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Aleluia. Sabe, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que Satanás vai intentar contra a igreja.
que Satanás vai tentar prevalecer contra a igreja. Mas Jesus disse, ele não vai conseguir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é o que o mundo, a humanidade precisa. E você sabe, eu sei que você sabe um pouco sobre escatologia, que a hora que a igreja sair da terra, o circo vai pegar fogo. Não, você não está, o que está acontecendo com a nossa nação não é ainda a crise que virá. A crise a humanidade vai ver quando a igreja for arrebatada. Mas enquanto a igreja está aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O bicho pode pegar lá fora, por assim dizer, mas na igreja de Jesus, a provisão, a segurança, estamos guardados pelo Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. Não vão de jeito nenhum prevalecer. Mas pastor, está tudo tão mais complicado, tudo tão mais difícil. Sim, a Bíblia diz que esses últimos dias serão tempos difíceis, ou tempos trabalhosos, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente ouve falar de coisas que a gente nunca ouviu antes. Eu sei que também tem a questão da informação. A gente hoje tem acesso à informação que a gente não tinha antes. As notícias chegam muito mais rápido que antes, por causa de toda a tecnologia que a gente vê hoje. Amém? Mas mesmo que o mundo tenha piorado muito, e só vai piorar, na igreja só vai melhorar. As portas do inferno não vão prevalecer. Sabe, Jesus disse, na minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Pode prevalecer em qualquer lugar, menos na igreja. Agora, o problema é que muitas pessoas não têm entendido a razão da Bíblia dizer que nós não devemos deixar de nos congregar, nós nos congregamos na igreja. Amém? Sim, igreja não são essas paredes, igreja não é esse piso, não é esse prédio. Nós somos a igreja do Deus vivo. Mas não existe igreja do Deus vivo, um para cada canto, um isolado em cada lugar. Nós estamos juntos como igreja. Amém? É nesse lugar que o Espírito de Deus habita. Na igreja. Amém? Há uma unção sobre a vida de cada um de nós. A unção do santo que está em nós permanece em nós. Mas existe uma unção coletiva. Amém. Aleluia. Tem lugares em Deus que nós alcançamos no nosso devocional, no nosso momento de comunhão com Deus, mas existem lugares mais elevados que nós alcançamos como igreja, congregados. Agora, pessoas têm substituído, e muitos movimentos têm se levantado para substituir ou tentar substituir a igreja. Não vai funcionar. Movimentos, novidades vêm e vão, são como ondas no mar. Então as novidades vêm e nem toda novidade, nem todo movimento é em si só um problema. Pode ser de fato ter nascido de uma inspiração divina. Então imagina, começa um movimento, por exemplo, para alcançar pessoas em uma determinada área da sociedade. Então algumas pessoas se identificam com aquele movimento, com aquela ação que está sendo feita, começam a se associar, começam a caminhar junto, começam a trabalhar, mas sempre com o entendimento de que nada substitui a igreja. Porque o problema é quando acontecem movimentos e pessoas, como no caso do Monte da Transfiguração, querem fazer tendas nesses lugares. Querem acampar nesses lugares. Jesus disse, não é o momento de fazer tenda, a gente usufrui do mover, a gente experimenta o mover, quando sinais do que vai acontecer, do tempo do corpo glorificado, do tempo do arrebatamento, do momento em que a igreja vai experimentar, vai ser glorificada, um vislumbre aconteceu, usufrui disso. Prova, pega e bebe, come o máximo, mas volta para a igreja. Então você vai, se envolve, mas volta, porque os movimentos passam. O movimento vem e vai. A gente que já tem um tempinho mais na igreja, não estou chamando ninguém de velho aqui não. A gente tem um tempinho mais, a gente viu alguns movimentos, coisas que aconteceram, gente que ficou famosa, gente que estabeleceu ministérios. Eu estava falando hoje pela manhã, no Café da Comunhão, que houve um tempo onde o nome igreja, as pessoas já acharam que estava ultrapassado. Então agora não vamos mais chamar de igreja, e pessoas se levantaram contra denominação, e eu já disse algumas vezes aqui que nós não temos absolutamente nada contra denominação. Denominação é apenas o nome de uma visão. Amém? Não tem nada contra. O problema é como as pessoas
dentro da denominação ou fora da denominação, agem. O problema não são placas. São pessoas que entendem errado as coisas, que agem de maneira errada. Amém? Então ficou ultrapassado o nome igreja. Igreja fulana de tal, igreja da Silva Xavier, igreja... Aí as pessoas, não, esse negócio de igreja, vamos mudar o nome, vamos chamar agora de comunidade. Então começaram as comunidades, nós não temos denominação, agora somos a comunidade do lugar tal, somos a comunidade evangélica do lugar tal, ou a comunidade cristã do lugar tal, não temos mais nome. Passou o tempo, e eu não sei se você sabe, mas a gente leu lá no começo, e a gente viu, na verdade a gente não leu, mas a gente passou perto. Quando Deus cria e forma o homem, também dá a responsabilidade ao homem de dar nome a todos os animais. O homem sempre dá nome a tudo. Ele não perdeu essa coisa de dar nome. Então começam a mover, ele dá um nome, começa a dar um nome, fazemos parte da igreja, do movimento Palavra da Fé, do movimento. Não, a gente não tem que dar nome a tudo. Amém. Então o homem as pessoas não querem mais chamar de igreja está ultrapassado, obsoleta, vamos chamar de comunidade. Então nós não acreditamos mais em denominação, somos uma comunidade. E aí passou o tempo, a comunidade passou a ser uma denominação. Agora começamos uma comunidade evangélica da Vila Emil, e aí vamos abrir uma igreja em outro lugar, e aí agora é comunidade evangélica da Vila Emil em Nova Iguaçu. Agora é comunidade evangélica da Vila Emil em Nova Iguaçu, em Caxias. E o nome vai ficando cada vez maior. E aí comunidade ficou ultrapassada. Vamos chamar agora de ministério. Não somos mais igreja, não somos mais comunidade, agora somos o ministério fulano de tal. O ministério cuspista de Cristo. O ministério da mula que falou com Balaão. E começam a inventar o ministério tal, o ministério aquilo, porque está ultrapassado. E aí, ministério ficou um negócio, não, ministério está pequeno demais. Vamos chamar de ministério internacional. E agora é ministério internacional mula de Balaão. E as pessoas vão colocando o nome. E chegou um tempo, e esse é o tempo que a gente está vivendo, que já ficou ultrapassado. Igreja, comunidade, ministério internacional. Agora somos church. Church, verbo da vida. E eu não sei qual nome mais vai inventar. Mas sabe, se a gente colocar tudo num saco, é igreja. Nada substitui a igreja. E não tem problema você usar um outro nome. O problema é acampar em cima do mover. Você já leu em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não deu só apóstolos, ele não deu só profetas, ele não deu só pastores, ele não deu só evangelistas, ele não deu só mestres, ele deu os 5 ofícios ministeriais. Amém. Então você não pode se identificar tanto com um dos ofícios a ponto de criar uma tenda embaixo dos pés desse apóstolo ou desse profeta e seguir só esse homem. Não, você precisa dos 5 ofícios ministeriais para ser edificado e crescer com saúde divina, de maneira saudável, equilibrada. Amém. Porque Jesus que disse que edificaria a igreja, quando ele disse isso, ele ainda estava operando nos 5 ofícios ministeriais. Porque Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Hoje nós não temos mais uma pessoa só nos 5 ofícios ministeriais. Isso foi dividido. Amém. Mover passa. Movimento passa. Novidade passa. A gente viu isso no meio da música gospel. Então daqui a pouco se levanta um ministro com uma visão na área da música e começa todo mundo a seguir aquele ministro. Começamos a cantar só a música daquele ministro e sempre que esse camarada vai ministrar em algum lugar ou que essa ministra vai em alguma igreja, vai todo mundo atrás. E aí daqui a pouco você não ouve nem mais falar dessa pessoa. E aí vem uma outra pessoa nova, com um estilo diferente, com mais uma novidade e está todo mundo seguindo. Onde você congrega, qual a igreja que você faz parte, onde você reclina a sua cabeça, quem chora com você, quem ri com você, não, eu sou ligado ao ministério do fulano de tal, lá dos Estados Unidos, lá da Europa, lá da Nova Zelândia, eu estou ligado àquele ministério, eu estou associado a ele, eu fiz o meu cadastro lá na internet, imprimi minha carteirinha, eu sou membro, dou o dízimo lá. Não, você não está congregando, você pode admirar muito aquela pessoa, mas congregar está junto. Amém.
Isso é congregar. Congregar está perto. Congregar está no lugar onde a gente é treinado, onde a gente ouve não. Onde limites são colocados para a gente, onde a gente aprende a fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, onde a gente assume responsabilidade. Nesse lugar que a gente congrega, é nesse lugar que a gente é aperfeiçoado, é nesse lugar que a gente é preparado. Mas eu tenho um chamado, o chamado você tem desde o ventre da sua mãe. Ser chamado, por assim dizer, não é grande coisa, porque todo crente tem um chamado. E eu não sei se você sabe disso, mas todo não crente também tem um chamado. Pode ser que ele nunca cumpra o chamado dele, como pode ser que um crente também nunca cumpra o seu chamado. Mas todo mundo tem chamado. Nada substitui a igreja, gente. Quantos aqui já surfaram? Prancha de surf. Bodyboard, aquela de peito. Jacaré é a maioria. Surf de peito. Pegar jacaré. Sabe, a pessoa vai surfar, ela fica à espera sempre da melhor onda. Está sempre lá esperando a melhor onda. Pode ser que essa melhor onda chegue, ou pode ser que ela passe. Vem a melhor onda e ela tenta pegar das braçadas e a onda às vezes passa e você não consegue descer naquela melhor onda. Quantos sabem que uma outra onda melhor vai vir? Quantos sabem que aquela não é a última onda? Mas quantos sabem também que a gente entra na praia, a gente vai lá para o fundo esperando as melhores ondas, mas depois a gente sai da praia. Sabe, não tem problema em você fazer parte de algum desses moveres com um propósito, mas você tem que voltar para a igreja. Você pode ficar muito tempo dentro d'água e ficar com a mão toda enrugada, mas uma hora você vai ter que sair. A gente não pode montar tenda nos movimentos. O movimento vem e vai. São inspirações divinas, são estratégias, direções que Deus dá para fazermos certas coisas. Então Deus dá uma direção, a gente vai para algum lugar, Deus dá uma instrução, a gente vai para algum lugar e nesse lugar a gente faz o que tem que ser feito, a gente se gasta, a gente trabalha, ganhamos pessoas, mas todo movimento deve ser uma porta ou um caminho para a igreja. E não substituir a igreja. A igreja é insubstituível. E deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é o único lugar em que as portas do inferno não vão prevalecer. Amém. Todo líder de movimento deve estar associado a uma igreja. Deve ter a quem prestar contas, deve ter onde dizimar e ofertar. Deve ter alguém sobre a vida dele para dizer, opa, já passou do tempo, volta para casa. A igreja é o lugar onde a gente é preparado, onde a gente é treinado, onde a gente é aperfeiçoado, onde a gente é corrigido, onde a gente é disciplinado e de onde a gente é enviado. Há todo um tempo de preparação e de qualificação para a gente estar pronto para ser enviado. Nada substitui a igreja. A gente não deve ter pressa. Porque nesse lugar é um lugar onde a gente é protegido. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, mas se a gente errar, a gente está em família. Amém. Nada substitui a igreja. Tem um monte de coisa tentando substituir a igreja. Associação ministerial. Ok, sabe, você pode estar associado a qualquer ministério, você pode estar associado a qualquer projeto, e deve mesmo se associar a projetos, a sua visão deve ser ampliada, mas você precisa estar congregado. Foi Jesus quem disse, eu edificarei a minha igreja, e sobre a igreja do Deus vivo, a porta do inferno não vai prevalecer. Deixa eu te mostrar o versículo seguinte. Jesus então diz assim para Pedro, e aqui eles fizeram essa confusão. Jesus disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus disse, você tem autoridade, o que você disser vai acontecer. Você está investido de autoridade, do mesmo jeito que Adão foi investido de autoridade para guardar o jardim, hoje a igreja está investida de autoridade. Como eu disse no começo, as portas do inferno não vão prevalecer, mas isso não quer dizer que Satanás não tentará prevalecer. Ele vai tentar, mas como fomos investidos de autoridade, ele não vai conseguir. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque Satanás teve acesso ao jardim.
Porque Satanás teve acesso à esposa de Adão. Porque Adão não vigiou, porque Adão não guardou, porque Adão não se atentou para a instrução que Deus deu a ele e não exerceu a sua autoridade. Quando é que Satanás consegue algum lugar? Quando a gente sai desse lugar de autoridade. A autoridade sobre nós está no fato, no posicionamento que temos, quando tomamos esse posicionamento de estarmos congregados. Estamos nesse lugar de segurança, congregados. Crescendo, sendo aperfeiçoado, melhorando, avançando. É assim que nós crescemos. Amém? Você está comigo? O que a gente precisa fazer é permanecer nesse lugar. Há segurança nesse lugar. Há segurança nesse lugar. As portas do inferno não vão prevalecer. Satanás vai tentar, Satanás vai procurar ocasião, Satanás ele é insano nesse ponto. Ele continua tentando vencer, mesmo sabendo que ele já foi vencido. Ele continua tentando ter sucesso, mesmo sabendo que ele já é um fracassado. Mas a gente precisa estar atento. E deixa eu dizer, já antes que você interprete isso de maneira errada, a Bíblia diz, por exemplo, que a nossa luta em Efésios, no capítulo 6, não é contra a carne ou sangue, amém? Mas a gente sabe também que toda a luta contra Satanás, ou todo o intento de Satanás, é manifestado através de pessoas. São pessoas que são usadas por Satanás. São pessoas que vão tentar bagunçar com a vida da gente. Amém? Pessoas dão lugar ao diabo e Satanás usa pessoas. Eu disse hoje pela manhã também, se Satanás ele pudesse se materializar e revelar a belezura dele e aparecesse para você, você vai identificar, não, esse é Satanás, ele não vai me influenciar de jeito nenhum. Não tem como ele me convencer, eu já sei que ele é o diabo, eu já vou dar as costas para ele. É como aquela experiência de Smith Wigglesworth, que Satanás apareceu na cama dele, ele olhou, viu que era Satanás e disse, é você, voltou e dormiu de novo. Satanás não pode tocar em você, e você não tem que dar atenção a ele. Você não tem que dar ouvidos ao diabo. Eu não posso impedir o diabo de falar, mas eu posso deixar de dar ouvidos ao que ele está falando. Amém. Agora, Satanás, quando ele encontra lugar, quando ele encontra espaço para ele entrar, ele entra. E você precisa saber que a obra dele é roubar, matar e destruir, sempre. Então, pessoas que dão lugar ao diabo, e são essas pessoas que dão lugar ao diabo, e quanto mais próximas de nós, mais o desejo, a sede de Satanás de usar essas pessoas, porque se uma pessoa passar ali fora, se alguém que é completamente contra a igreja, se alguém que não gosta de crente passar ali fora e começar a xingar a gente, falar mal da gente, a gente não vai, vamos ficar chateado, é claro, ninguém vai gostar, que bom que está me xingando, a gente não vai ficar feliz com isso, mas não vai afetar, abalar a gente não vai perder o sono por causa disso. Meu Deus, a pessoa passou ali, falou mal de mim, não vou nem mais dormir hoje, não consigo, não, você não vai esquentar a cabeça. Agora, se for uma pessoa que pela mesma experiência, parecido com a experiência que Deus teve com Lúcifer e com Adão, uma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente investiu, uma pessoa que a gente treinou, uma pessoa que a gente preparou. Se essa pessoa se rebela contra a gente, isso tem poder de abalar a gente. E é isso que Satanás quer. Só que a nossa luta não é contra a pessoa. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Pastor, então entendi, a gente precisa estar envolvido em batalha espiritual, cercar a igreja de sal grosso, derramar suco de uva no quarteirão todo, fretar um helicóptero e começar a jogar azeite mesquita. Olha, vai ficar muito caro. É muito azeite para jogar fora. E azeite é bom na salada, é bom numa massa, numa pizza. Azeite é bom no lugar certo. Esse negócio de ficar jogando azeite no chão não tem nenhum sentido. Fique tranquilo, você não tem que ungir chão. Não tem que ungir casa, não tem que ungir cama, não tem que ungir caixão. Não tem nada disso. A Bíblia fala sobre ungir o doente. Amém. E não é o tempo todo. Mas o que cura o doente é a oração da fé. Amém. Glória a Deus. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas não é essa viagem
que as pessoas, ao invés de fundamentar a sua fé na palavra, querem fundamentar a sua fé no livro Este Mundo Tenebroso, que é uma ficção, não é um livro doutrinário. E aí viaja. Eu lembro de um irmão, um diácono, um amigo meu pessoal, e que ele estava tendo uma reunião de oração na igreja que ele congregava, e ele estava na porta, ele era um dos introdutores, e o pessoal estava lá, o grupo de intercessão, e uma das crianças, uma filha de uma das pessoas que estavam na intercessão, passou na porta e derrubou um picolé de uva na entrada da igreja. E tinha acabado a intercessão, o pessoal estava saindo, e quando eles olharam aquela poça vermelha no chão, temos que interceder, porque os satanistas colocaram sangue na entrada da igreja. O irmão, o diácono, ficou tão sem ação, que ele não conseguiu contar, ele ficou sem graça. Ele não teve como falar para a pessoa que era o picolé de uva da criança que caiu ali. E os irmãos voltaram para entrar em batalha espiritual contra os satanistas que estavam fazendo uma bruxaria na porta da igreja. Eu sei que a gente já passou, já superou isso, gente. A gente não está mais nessa fase. O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual está em Efésios no capítulo 6, eu quero ler com você. Isso vai trazer equilíbrio para a sua vida e vai te ajudar muito. Lembre-se, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Amém. Diga, eu já estou na vitória. A fé é a vitória que vence o mundo. Você não vai vencer, você já está na vitória. Você já é vencedor e mais do que vencedor. A gente não está brigando com o diabo. Quantos acompanham luta, UFC, MMA, boxe ou qualquer arte marcial? Aquela pessoa que tem o cinturão de campeão, que está numa posição que é o primeiro do ranking, é aquele camarada que já ganhou todo mundo. Ele não fica desafiando ninguém para lutar. Ele é desafiado pelo derrotado. Geralmente aquele que perdeu o cinturão para ele, aquele que foi derrotado quer uma revanche. E fica tentando de todas as formas ter uma revanche. Mas ele está numa posição confortável, porque ele é vencedor. Nós não somos só vencedores, somos mais do que vencedor, porque alguém ganhou por nós. E a gente está nessa posição de vitória, a gente não está procurando briga com o diabo, a gente está firme na posição que foi conquistada para a gente gente está assentado, sabe, a gente tem um cinturão. Amém? Então lá em Efésios no capítulo 6, quantos sabem que Efésios começa no capítulo 1? Quantos sabem que o capítulo 6 é o último capítulo de Efésios? Por que é que a gente quer começar a entender essas coisas pelo capítulo 6? O capítulo 6 é o último capítulo do livro. Começa qualquer livro pelo início. Amém? O mesmo principado e potestade do capítulo 6 está no capítulo 1. São os mesmos principados e potestades. E eu quero ler primeiro com você o capítulo 1 a partir do versículo 16. Efésios capítulo 1 a partir do versículo 16. Depois a gente vai para o final. Só para você saber com quem a gente tem que lidar. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Diga acima, diga muito acima. Essa palavra acima aqui é a palavra do grego ruperano, que quer dizer muito acima. Não é só muito acima, muito acima. Então Jesus, ele está assentado muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Essa é a posição de Jesus. Jesus não está lutando com o Satanás lado a lado, não é o yin e yang, duas forças opostas no mesmo nível, não. Jesus está numa posição muito mais elevada. Satanás é o derrotado. Eu sei que talvez a sua fé em algum momento estava baseada em filme de terror. Sua fé tem que estar baseada na palavra. O Satanás, o demônio que não é expulso no filme de terror, com uma simples palavra a gente expulsa.
Não precisa jogar água benta, não precisa dar surra de terço, não precisa colocar dentro de um círculo de sal grosso. Você viu muito sobrenatural. A nossa fé é fundamentada na palavra. Amém. Então Jesus ele está muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a, diga, a igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele deu essa autoridade à igreja. Diga, eu sou a igreja. Melhor, diga, nós somos a igreja. Esse lugar onde as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja. Amém. Jesus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e deu à igreja, que somos nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a igreja. Satanás, principado, potestade, poder, domínio, estão debaixo dos nossos pés. Agora, conhecendo esses camaradas, a gente vai lá para o capítulo 6. São os mesmos principados e potestades. São os mesmos que foram vencidos. Amém. Sabe, alguém diz, olha, não, mas tem o principado de tal lugar, o principado daquela cidade, o principado do estado, o principado, e a gente tem que entrar em batalha. Você tem que fazer o que a Bíblia manda você fazer, pregar o evangelho. Você não tem que ficar brigando com o diabo, você tem que pregar o evangelho. Deixa eu lhe dizer, toda a autoridade que um principado tem sobre uma cidade ou sobre um grupo de pessoas, termina quando aquelas pessoas nascem de novo. Porque se elas nascerem de novo, elas são transportadas imediatamente do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então Satanás perde a autoridade sobre a vida delas, como perdeu sobre a nossa vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 10 diz assim, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga, ficar firmes. Então nós nos revestimos da armadura de Deus, que são itens e peças, que são comparadas a doutrinas, e é o que a gente tem recebido da palavra. Nós nos revestimos para ficar firme. Não é para brigar, não é para batalhar, é para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. A gente não está fazendo armadilha para o diabo. Ele é quem tenta fazer contra a gente. Mas como a gente está revestido, a gente fica firme. Amém. O diabo pode intentar o que quiser. Ele pode tentar prevalecer, mas ele não vai prevalecer. Porque estamos revestidos. Aleluia. Revestidos da palavra. Revestidos da prática da palavra. Amém. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, diga toda. Não apenas o item. Você não tem que saber sobre só um assunto, você tem que se encher da palavra. Se encher do Espírito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Espírito Santo é a força do poder de Deus. Nós nos revestimos, nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos da palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, diga resistir, para que possais resistir no dia mau. Então, nós nos revestimos para ficar firmes, nós nos revestimos para resistir no dia mau. O dia mau vem, gente, isso não é uma profecia, porque estamos no mundo temos aflições, tribulações, e dia mau é uma questão geográfica. A gente só tem problema porque a gente está vivo. E porque a gente está num mundo governado por Satanás. Ele é o Deus desse século. Amém. Os dias dele estão acabando. Mas Adão entregou o governo é por isso que há toda essa desordem. Não pense que Deus, como pessoa, Deus no controle. Deus no controle de quê? Deus está no controle da vida do crente que pratica a palavra. Deus não está soprando para causar furacão. Quando Deus soprou do céu, com uma de suas narinas, o mar vermelho abriu e o povo passou em segurança. O povo de Israel. Furacão não é um sopro de Deus, é uma desordem por causa do pecado num mundo que é governado por Satanás. Deus não está matando criancinha, Deus não está matando jovem, Deus não está matando, Deus amou tanto que levou para ele.
Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa morrer para ser de Deus, você já é de Deus. Deus não precisa matar você para levar você para Ele. Você já é dele, já pertence a Ele, já está nos braços, Ele habita em você. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não é quando morrer, é agora. Eu não sei se você sabe, mas Deus é Deus de vivos. Aleluia, oh aleluia. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então nós nos enchemos da verdade. Jesus disse, a minha palavra é a verdade. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Então nós nos vestimos da verdade. Nós nos vestimos com a couraça da justiça. Consciência de justiça. Diga, eu sou a justiça de Deus. Devemos ter mais consciência de justiça do que de pecado. Amém. Pecado é um erro de percurso, não faz parte mais da nossa natureza. Agora temos a natureza de Deus. Se acontecer de pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo homem. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém. Aleluia. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, diga todos, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, eu entendo esses dardos inflamados do maligno como pensamentos externos, sugestões, sofismas, coisas que vêm de fora, mas que parece que nasceu na cabeça da gente, mas não vem da gente. Sabe, desejos de morte, por exemplo. Uma pessoa não tem nada para se matar e começa a chegar desejo de se matar. Só começa a se ver se jogando do prédio, se jogando na frente de um ônibus, de um caminhão. O caminhão está paralisado, não dá para fazer isso. Mas começa a pensar em se jogar na frente do ônibus, começa a ter esses pensamentos, vão chegando pensamento. Você não tem motivo nenhum para isso. Isso não nasceu de você, são dardos inflamados. Agora, se você vive pela fé, você está embraçando o escudo da fé. Isso não pode ser impedido de vir, mas não chega. Porque vai ser apagado pelo seu posicionamento em fé. Então vem a sugestão, você sabe que você é filho do Deus vivo, e Deus é Deus de vivos, e você não vai deixar que pensamentos de morte se alojem na sua cabeça. Amém. Todo pensamento de Satanás vai apagar, vai ser apagado, vai perdendo a força, porque você continua em fé. Não, esse sintoma que você tem aí, o seu avô morreu de câncer, seu bisavô morreu de câncer, esse sintoma é bem parecido, sugestão do diabo. E aí a pessoa da fé, não, mas Cristo é aquele que me cura, o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu já fui sarado, eu sou filho de Jeová, Rafa, o Senhor que me sara. Então eu estou andando em cura divina, então você está embraçando o escudo da fé, falando a palavra, que é a outra ferramenta que a gente vai ler aqui, o outro equipamento, a outra arma. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. João, na ilha de Patmos, viu o Cristo glorificado. E ele disse, da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A espada do Espírito é a palavra falada. Rema, a palavra falada. A palavra falada não é a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua estante, não é o quadro da Bíblia no Salmo 23 na sala da sua casa, é a palavra falada. O sintoma vem e você diz, Cristo é a minha cura. Minha cura já foi providenciada. O mundo entra em crise, as coisas começam a faltar, mas aí a palavra na sua boca, a palavra da fé que está perto de você, na sua boca e no seu coração, a espada do Espírito é liberada, e aí você diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você começa a falar a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está todo mundo correndo para tudo quanto é lado, todo mundo entrando em filas quilométricas, mas você está no descanso. Nada vai me faltar. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu sou suprido. Ele, sendo rico, se fez pobre para que eu nele fosse enriquecido. Então eu sou rico, sou amplamente suprido. Eu estou num lugar de provisão. Amém. A espada do Espírito. Você fala a palavra. Amém. Você libera a espada do Espírito. Então foi assim que Jesus venceu a tentação no deserto.
Satanás dizia, faça isso. Se você é o filho de Deus, a sugestão chegava na cabeça dele. Se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, faça isso. O que Jesus fazia? Jesus jogava suco de uva no chão, sal grosso. Vamos marchar em volta. Jesus não fazia nada disso. Jesus dizia, Satanás, está escrito. Você precisa saber o endereço da sugestão que está vindo. Jesus sabia de onde estava vindo. Se você é o filho de Deus, fala, Satanás. Você precisa saber que quando não vem uma sugestão, quando aquilo que vem para sua cabeça não está alinhado com a palavra, não está alinhado com o que você tem no coração, vem do diabo, Satanás. E você precisa lidar com ele. Pode vir através da boca de uma pessoa, mas você precisa saber que está vindo de Satanás. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então Pedro certa vez disse para Jesus, mestre, quando Jesus falou sobre o que ele haveria de passar, ou o que ele teria que passar, a morte dele estava se aproximando. Pedro disse, mestre, não te faças isso. Jesus virou para Pedro e sabia o endereço de onde estava vindo aquelas palavras pela boca de Pedro. Satanás, para trás de mim. Muitas vezes, a gente vai ter que lidar com aquilo que está inspirando a pessoa a falar para desmotivar a gente, para paralisar a gente, para colocar a gente para baixo, para humilhar a gente, para envergonhar a gente. Gente querendo lançar dúvida. Deus me deu uma direção, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma inspiração, eu estou com uma ideia que eu penso que veio do coração de Deus, a gente vai começar a fazer isso, eu sei que ninguém nunca fez, ou talvez quem tentou fazer não deu certo, mas eu tenho uma palavra de Deus para fazer isso, vai acontecer, não tem possibilidade, não está acontecendo com ninguém, as portas estão fechadas, ninguém tentou, conseguiu, mas você tem uma palavra de Deus, então pessoas começam a lançar palavras para tentar desmotivar você, falando sobre as dificuldades, pessoas que falam sobre dificuldade, não são pessoas que você tem que ouvir, pessoas que dizem que é difícil, pessoas que querem testemunhar, que tentaram e não conseguiu, não são pessoas para você ouvir, quando você está empreendendo fazer alguma coisa, sabe, nós estamos crendo e chamando a existência ao Rema para a Baixada Fluminense. Então, se alguém chega e diz, não, nós tentamos, mas não conseguimos, foi tão difícil. Essas não são pessoas que eu tenho que ouvir. Eu não vou emprestar meu ouvido para pessoas assim. Eu quero pessoas falando comigo, não, nós conseguimos, é possível, vai acontecer, realmente, Baixada Fluminense precisa, são 6 milhões de habitantes, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vamos pegar junto. São pessoas assim que a gente tem que ouvir. A gente está associado com gente da fé, com gente que crê, porque nós somos dos que creem. Gente que não acredita, gente que não, são pessoas que estão dando lugar ao diabo, porque não estão falando, porque vê se não era coerente o que Pedro estava dizendo para Jesus. O líder dele, que treinou ele, que mudou a vida dele, disse, está chegando a hora de eu morrer. Pedro vira para ele e diz, que isso, Jesus? Confissão negativa. Você tem que falar vida, não morte. Tinha uma certa coerência, mas não estava alinhado com o propósito divino. Pedro estava enxergando aquela situação naturalmente. E por isso deu espaço para Satanás, ou lugar para Satanás. Por isso Jesus, quando repreendeu a Satanás, disse, você não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Pedro estava olhando para aquela situação naturalmente, não estava vendo como Deus vê. Então pode ser algo difícil, pode ser algo que naturalmente você não tem dinheiro, pode ser algo que naturalmente você talvez pense, eu não tenho habilidade para fazer, mas se Deus te inspirou, Ele vai te dar as ferramentas. Se Deus te dirigiu, Ele vai financiar. Sabe, ninguém está conseguindo, você vai. Agora não compartilhe essas coisas com qualquer pessoa, não. Sabe, se associa a gente da fé. Ande com gente que crê. Nós somos da fé, a gente tem que estar associado a pessoas da fé. Gente que acredita, gente que está sempre tem uma visão positiva. O mundo está pegando, o bicho está pegando, está faltando combustível, está faltando comida, não tem mais cebola, não tem mais coentro, não tem mais batata, como vai ser a vida da gente? Não, eu sou da fé.
Oh, aleluia, Deus vai prover, Deus vai suprir, vai vir outra coisa, se for necessário, vai passar uns corvos aqui na porta, com coentro, com cebola, com alho, com tempero, batata. Você imagina uns passarinhos carregando batata para você, 1 quilo de batata, um saco de 1 quilo de batata. Vai chegar na tua casa. Você precisa mesmo muito de batata? Vai chegar. Você precisa crer. Você vai no sacolão certo. Não tem, alguns aqui já testemunharam que foram no posto certo. Tinha combustível. Então você vai no sacolão certo, no hortifruti certo. Você vai chegar lá, vai ter a batata pelo preço normal. Não é 1 quilo de batata a R$50, não. 1 quilo de tomate, R$30. Não, você vai chegar, vai ter lá a batata que você precisa, o tomate, a cebola. Meu Deus, como eu vou viver sem cebola? Você vai ter a cebola. Amém. Tudo que você precisa. Deus já fez provisão. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Mas se os caminhoneiros ficarem parados mais um mês, não fique preocupado. Não ande ansioso. Confia no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Confia no Senhor. A gente está no lugar de provisão. Lembra de Jó. Jó, não lembre do lado negativo, porque a gente já falou sobre isso, mas lembra daquele momento em que que Satanás enxergou e disse para Deus que ele estava cercado. Em segurança, num lugar de segurança. Havia uma cerca de segurança em torno de Jó. Na igreja do Deus vivo, há uma cerca de segurança. Você está guardado dentro dessa cerca. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Pastor, mas é um anjo só acampado, então vai ter algumas brechas. Você não tem ideia da velocidade de um anjo. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. A Bíblia diz que o Satanás, ele brama como um leão, andando em derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Satanás não tem acesso à nossa vida. A única maneira de Satanás ter acesso à vida do crente é o crente dando um lugar para ele. Porque se o crente estiver posicionado, o crente vai se manter nesse lugar de segurança. O dia mal vai vir e vai embora. Vai vir e vai passar. E o crente vai permanecer inabalável. Sabe, deixa eu dizer para terminar o que é estar inabalável. Estar inabalável é não oscilar quando o problema vem. É se manter firme na mesma posição. Não é como aquela ilustração que o profeta disse para você, assim diz o Senhor, manto terra, vejo você, varão, como uma palmeira, que o vento vem e você vai até lá embaixo e volta. Isso não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos como carvalhos de justiça. Nós somos como os montes de Sião, que jamais serão abalados. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, raízes profundas. Você não é como palmeira, você não é como bambu. Para com essa visão do inferno, que não tem nada a ver com a palavra. Você é como o monte de Sião. Lembra, nossa luta não é contra a carne e sangue, você não tem que pranchar nenhum profeta, não tem que brigar com ninguém, mas se vier uma palavra que não está alinhada com a palavra, você precisa ficar com a palavra. Eu sou como o monte de Sião, não vou abalar. Dia mal vai vir, eu vou permanecer na mesma posição. Eu estou assentado com Cristo, a serpente está debaixo dos meus pés. A única coisa que a serpente pode fazer é se rebolar, porque a cabeça vai ficar no mesmo lugar, debaixo dos meus pés. E quantos sabem que o que mata é a picada, o veneno que tem nas presas da serpente? Está debaixo do seu pé. Pode se enrolar, se enroscar na sua perna, mas está debaixo do seu pé. Aperta a cabeça que ela solta. Posicionado, falando a palavra, quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo. Sabe, se há um lugar de segurança, esse lugar é a igreja. A Bíblia diz que, e deixa eu ler isso para a gente terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Aleluia. Sei que você também já sabe de qual é salteado, já falamos muitas vezes sobre isso. Deixa eu ler o versículo 24 também. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras. E não deixemos... Você vê que o autor de Hebreus, ele se inclui nessa instrução. Isso quer dizer que vontade de deixar de congregar, todo mundo em algum momento pode ter. Mas quantos já ouviram vovó falando que vontade é coisa que dá e passa?
Não deixemo-nos de congregar, como é costume de alguns, graças a Deus não de todos, mas alguns já se acostumaram a fazer. Já não faz mais falta, se acostuma. Agora, eu vou lhe dizer, uma pessoa que se acostuma a não congregar é uma pessoa que não está mais num lugar de segurança. E aí pessoas dizem, por que Deus permitiu que essa tragédia acontecesse? Porque Deus também permitiu que aquela pessoa estivesse num lugar de segurança. E ela não quis estar. Não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vemos que o dia, diga dia, com D maiúsculo esse dia aqui. Esse dia não está falando de um dia qualquer, está falando da volta de Jesus. E ele vai voltar, amém? Ele está, diga Maranata. Jesus está voltando, amém? Quanto mais a gente percebe os sinais se cumprindo, as profecias que já se cumpriram, Jesus está voltando. Quanto mais a gente está atento a esse dia que se aproxima, mais é urgente essa mensagem que temos que anunciar. Não deixe de se congregar. Não deixe de se congregar. Sobre a igreja ou contra a igreja do Deus vivo, as portas do inferno não vão prevalecer. Não abandone a igreja, não deixe de se congregar. Congregado, nós estamos num lugar de segurança. Congregado não é frequentar, congregado não é visitar, congregado não é ir de vez em quando, congregado é inserido, mergulhado, fazendo parte da vida. A Bíblia diz que nós somos família da fé, que nós somos família do Deus vivo. Você não faz parte da sua família se você só tem um relacionamento esporádico com a sua família. Você pode ter o mesmo sobrenome, você pode fazer parte daquele grupo, mas se você saiu de casa e não tem mais relacionamento, você não faz mais parte. Não, eu tenho um irmão que eu não vejo há 35 anos, não sei se está vivo, não sei se está morto, não tem mais contato, não tem e-mail, não tem telefone. Ele saiu de casa, abandonou a gente, nunca ligou no aniversário, nunca mandou uma mensagem, não tem nenhum contato. Eu nem sei se ainda existe esse meu irmão. É família? Não é família. Tem o mesmo sangue, o mesmo sobrenome. Se você pegar a identidade, talvez seja o mesmo sobrenome que o seu, mas não é família. Família pode até não ter o mesmo sangue, pode até não ter o mesmo sobrenome, mas está dentro lá da casa, tendo um relacionamento, está junto, honrando, em comunhão, socorrendo e sendo socorrido. Família. Existem pessoas que têm secretária do lar, gente que trabalha na casa, sabe, uma doméstica ou alguém que tem alguma outra função na casa, que já está há tantos anos trabalhando naquele lugar, que já tem tanta afinidade, tanta amizade, intimidade, que faz parte da família. É como se tivesse nascido, já não é mais a mesma coisa, deixou de ser um funcionário, tem responsabilidade, mas faz parte da família. Não tem o mesmo sangue, não tem o mesmo sobrenome. Família está junto. Família. Isso é congregar. Ser família. Isso é estar congregado. O resto é visitante. Visitante a gente recebe muito bem. Mas a Bíblia fala, em Gálatas no capítulo 6, sobre os domésticos da fé. Isso é família. Doméstico da fé é família. Prioridade, doméstico da fé. Socorre primeiro, doméstico da fé. Família, família. Aquele que cuida bem da sua família, ou melhor, aquele que não cuida bem da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Doméstico da fé, família. A gente é uma família. Se alguém chora, a gente chora junto. Se alguém ri, a gente ri junto. Se alegra, a gente se alegra junto. Se alguém prospera, a gente se alegra. Seu irmão ganhou um carro novo, comprou um carro zero, a gente não fica com inveja. A gente se alegra. Porque somos família. Se uma parte do corpo é beneficiada, todo o corpo foi beneficiado. Amém. Isso é família. Então, quanto mais a gente observa que o dia se aproxima, precisamos fazer admoestações. Admoestar é chamar para o lado. Você não pode deixar de congregar. Você tem que estar junto. Chamar para junto, porque se for necessário, a pessoa está passando por uma crise financeira, um momento difícil, uma leve momentânea tribulação, você precisa dar uma carona, você precisa emprestar um dinheiro, ou melhor, emprestar não. Você precisa dar um dinheiro, abençoar a pessoa, investir na vida, ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa precisa que você pegue ela pela mão para incentivar. A gente tem que fazer isso. Agora,
Existe um princípio chamado: a gente ajuda a quem quer ajuda. Você não ajuda, não obriga a pessoa. Eu me lembro, e deixa eu terminar de verdade agora falando isso, eu lembro muitos anos, meu pai não tinha muito costume de comentar do trabalho dele comigo. Meu pai sempre foi, desde que eu me entendo por gente, sempre foi bombeiro militar, e ele sempre trabalhou em busca e salvamento. E muitas vezes eu lembro, eu tenho a memória disso, meu pai chegando com a farda com cheiro de fumaça, às vezes suja. Meu pai sempre trabalhou muito. E eu me lembro de uma das coisas, eu já adulto, ele compartilhando de uma mulher lá em São Gonçalo que queria se matar e tinha aberto a válvula do gás, tinha deixado o gás vazar e a casa ficou cheia de gás, e os vizinhos sentiram um cheiro e denunciaram. E eles foram lá e conseguiram socorrer aquela mulher e evitar que aquela mulher explodisse a casa ou morresse lá por causa de inalar gás de cozinha. Mas ela disse para eles: vocês vão embora e eu vou me matar. E eles terminaram aquele socorro, foram embora. Chegou a notícia que a mulher se matou. Você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Foi uma ajuda para os que estavam em torno, que poderia machucar pessoas e destruir outras casas, se aquele lugar explodisse. Mas você não tem como ajudar quem não quer ajuda. Agora, se quer ajuda, qualquer que seja o quadro que a pessoa se encontre, a gente está pronto para ajudar. Para estender a mão e levantar a pessoa. Amém. E a gente precisa discernir isso. Quem quer ajuda? Aí você ajuda. Quem não quer ajuda, não gaste o seu tempo, não gaste sua energia, não gaste os seus recursos com quem não quer ajuda. Tenha sabedoria para investir em quem precisa de você. Sabe, o dom que você tem, ele tem que ser derramado sobre quem quer receber. Jesus disse para um grupo grande de pessoas: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Jesus sobe aos céus, mais de 500 pessoas estavam vendo aquela cena. E os anjos descendo e falando: por que vocês estão olhando? Aquele que subiu também é o mesmo que descerá, que voltará. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, os 500 não estavam orando. Apenas 120 estavam. O Espírito Santo veio sobre quem estava esperando para receber. O seu dom deve ser derramado sobre quem honra o dom que opera na sua vida. Se a pessoa não quer, vamos passar para outra fase, vamos ajudar outra pessoa. A gente não para por causa de pessoas que não querem, porque tem tanta gente querendo, gente, tanta gente precisando, e a gente vai se gastar ajudando pessoas. Amém. Você pode ficar de pé? Aleluia. Deixa eu dizer mais uma vez, você está no lugar de segurança. Você está no lugar de segurança. Eu aprendi que algumas coisas é estar nesse lugar de segurança. Obediência é um lugar de segurança. Submissão é um lugar de segurança. Andar na palavra é um lugar de segurança. Uma vida cheia do Espírito Santo é um lugar de segurança. Congregado é estar no lugar de segurança. As portas do inferno não vão prevalecer. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Ele vai intentar, mas não vai conseguir. Ele vai empreender, não vai conseguir. Ele vai criar estratégias e armadilhas e situações, mas não vai conseguir, porque a gente está congregado. É por isso que o versículo 24, que lemos agora em Hebreus no capítulo 10, diz que nós devemos nos estimular mutuamente ao amor e às boas obras. Muitas pressões vêm para impedir você de continuar andando em amor. Você faz o bem e a pessoa é ingrata. Você socorre e ajuda e a pessoa te responde com ingratidão ou com indiferença. Mas congregados, nós vamos dizer uns para os outros: já passamos por isso, permanece firme, porque tem gente que vale a pena. Sabe, eu sempre gosto desse exemplo de Jesus curando os 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Mas Jesus não jogou fora o seu ministério de curar leproso por causa de 9 ingratos. Ele seguiu em frente, porque ele sabia quem ele era
e qual a missão dele. O que você precisa saber é qual o propósito. Se você sabe qual o propósito, pode ser que ninguém agradeça. Você vai ficar firme fazendo o que você foi chamado para fazer, sabendo que o seu galardão vem de Deus. Nossa recompensa vem do Senhor. Aleluia. 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 Diga, minha recompensa vem de Deus. Sua recompensa vem de Deus. Sabe, nenhum dos trabalhos que você fez foi inútil. O nosso trabalho não é inútil no Senhor. Tudo que você fez foi uma semente que você plantou. Cada pessoa que você socorreu, cada vida que você ajudou, cada investimento que você fez, cada oferta que você deu, cada palavra. Sabe, às vezes as pessoas dizem, só eu que ligo, só eu que telefono, e ninguém liga para mim, ninguém telefona para mim, ninguém manda um zap para mim, ninguém deixa uma mensagem lá no meu Facebook, só eu que faço, só eu que faço, só eu que faço, só eu que faço. Deixa eu lhe dizer, é só você que está plantando, é você que vai colher. Cada vez que você socorreu alguém, cada vez que você investiu o seu tempo, cada vez que você investiu os seus recursos, cada vez que você abraçou, cada vez que você estendeu a mão, foi uma semente que você plantou. E não se engane, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Oh, aleluia! Sabe, eu sei que quando nós abraçamos, nós queremos ser abraçados também, mas se ninguém me abraçar, o abraço de Deus é suficiente. Oh, aleluia, aleluia. A gente precisa estar nos braços do Pai, é isso que a gente precisa. Oh, aleluia. Pai, obrigado porque nós estamos nesse lugar de segurança, estamos nesse lugar de provisão, estamos nesse lugar de cura. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque congregados nós estamos num lugar onde as portas do inferno não vão prevalecer. Nós somos a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Oh, aleluia, as portas do inferno não vão permanecer de pé, as portas do inferno não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer, Satanás não vai prevalecer, doença não vai prevalecer, enfermidade não vai prevalecer, porque nós estamos num lugar que é edificado por você mesmo, Jesus. Você é o cabeça dessa igreja. Você é o cabeça da nossa igreja. Nós somos a sua igreja. Oh, aleluia. Aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer. Miséria não vai prevalecer. Falta não vai prevalecer. Oh, aleluia. Nós estamos num lugar de provisão. Nós estamos num lugar de suprimento. Nós estamos num lugar de saúde divina, de cura divina. As portas do inferno não vão prevalecer. A gente só está num lugar onde as coisas vão chegar para nós. Coisas nos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Aleluia, 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 oh, aleluia. O diabo pode ter tentado, o diabo pode ter criado situações, usado pessoas, o diabo pode ter tentado de todas as formas, mas ele não prevaleceu antes, não vai prevalecer agora. Você pode estar debaixo de ataque agora mesmo. Fique firme. O diabo não prevaleceu antes, não vai prevalecer agora. O diabo não teve sucesso antes, não vai ter sucesso agora. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, remasuke telemama ha, sheketo kima kandolo some que toromoma ha. Disse-me que toromose que toma canda que se que mamou. Chandeleva cor maço com manconde que se dentro de bacoso não la mama. Gendoromoki, gendo so kendorama. Shimendo como que se. Gera custe que holcandolo vosi tudo mantolo si. Shendondo greco simiki mocasta. Bresso momombo siki. Que estongon desta. De doriamasu mikindosha. Froque sumoba kiro mamu kutesti. Dele mama rosh. Romba canso. Briquestoma. Vrama mamama. Brustico mikiste que le mama haste. Chora mama. Rossi. Dolandolo sumaka. Gizondose. Brosa que.
Eu estava com você em todos os momentos em que você tentou desistir. Pensamentos de desistência vieram, pensamentos sobre pensamentos. Desejo de parar, desejo de desistir, desejo de abrir mão do propósito que você conheceu. Você me buscou e eu te revelei qual é a minha vontade. Você sabe para o que eu te chamei, você tem perfeito entendimento de que as coisas estavam caminhando para que você cumprisse aquilo que eu te chamei para fazer. Mas os desejos vieram. E você foi se relacionando com esses desejos. Você foi aceitando desejos, olhando para pessoas, e o desejo de desistir, o desejo de parar, foi aumentando cada vez mais. A vontade de não fazer mais aquilo para o que eu te chamei para fazer, foi tomando forma e crescendo cada vez mais. Mas eu te dei esse momento para te socorrer. Eu não vou deixar que você se desvie, eu não vou deixar que você se afaste, por isso eu tenho te dado a minha palavra, por isso eu tenho testificado no seu coração que eu não desisti de você e que o chamado permanece intocável. Você vai cumprir o seu chamado, você vai andar nos caminhos que eu preparei para você, você vai fazer tudo aquilo que eu disse que você faria. Eu tenho visto e ouvido o desejo que você tem de voltar. E eu estou pronto para te receber. Eu estou pronto para te abraçar. Eu não desisti de você. Eu não desisti de acreditar em você. E eu continuo investindo em você. É o tempo de voltar. Não é o tempo mais de se ir. Esses desejos não vieram da minha parte. Esses desejos não nasceram no seu coração. Esses desejos vieram de Satanás. Mas você precisa permanecer firme, você precisa permanecer de pé. E tudo aquilo que eu falei com você vai acontecer. Desimpedidos estão num caminho perfeito, o cujo caminho eu preparei para vocês. Desimpedidos estão. Caminhem, caminhem. Este é o meu caminho. Este é o meu caminho. Este é o caminho pelo qual vocês clamaram. Este é o caminho pelo qual vocês desejaram chegar. Estão desimpedidos. Desimpedidos para fazer aquilo que vocês sabem que tem que fazer. Cada um de vocês tem uma ferramenta em suas mãos para poder praticar de maneira excelente tudo quanto eu tenho mostrado, tudo quanto eu tenho manifestado, tudo quanto eu plantei, tudo quanto eu fiz através das vossas mãos, através dos vossos lábios, neste caminho, caminho perfeito, caminho cujo mesmo eu preparei, cujo mesmo eu levantei homens para que vocês pudessem ser instruídos. Esse é o caminho perfeito. Esse é o caminho que vocês devem andar. Esse é o caminho. Caminho com uma visão. Caminho com uma chegada. Caminho com um ponto de partida. Caminho com uma caminhada. Caminho aonde vocês estão. Somente caminhem. 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 Este é o meu caminho. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia! 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 Você pode levantar as suas mãos e render graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Pai, nós te damos graças por nossa nação, pelo nosso Brasil, por esse país próspero, por esse país rico, por esse país abençoado pelo Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós amamos a nossa nação e sabemos que o Senhor ama essa nação. Nós declaramos sobre o nosso país
ordem e progresso. Ordem e prosperidade. Nós declaramos sobre a nossa nação um tempo de paz. Sabemos que antes da paz, a casa será arrumada. E isso começa pela igreja do Senhor no Brasil. Casa sendo arrumada. Oh, aleluia. Mas nós declaramos, Pai, um tempo de paz sobrenatural sobre o Brasil. E um avivamento sobre a sua igreja, ou a partir da sua igreja, na nossa nação. E que esse avivamento, Pai, comece também aqui na Baixada Fluminense. Esse lugar de prosperidade, esse lugar de paz, esse lugar de segurança, esse lugar onde investidores do Brasil todo vêm estabelecer empresas aqui. Oh, aleluia! Onde o governo do justo será estabelecido. Oh, aleluia! Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Estamos no descanso. Nossa vida está guardada e em segurança. E nós andaremos no Espírito e na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Senta só um pouquinho. Aleluia. 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 Deus é bom. Oh, aleluia. Cada domingo um culto diferente. Amém. Aleluia. Deus é bom. Esse é o momento da nossa semeadura. Amém. É o momento da oportunidade que nós temos de semear no reino, amém? Vamos dar um sorriso para quem está do seu lado, se prepare. Aleluia, Deus é bom. Em todo tempo. Eu quero dizer para você que quando Deus chamou Abraão, quando ele disse para Abraão que Abraão seria abençoado, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, ele disse o propósito dele ter abençoado Abraão. Depois dele falar que iria abençoar, que iria engrandecer o nome de Deus, agora ser tu uma bênção. Então, o propósito da prosperidade no reino de Deus é sempre você ser uma bênção para alguém, bênção para o reino. Provérbios capítulo 11 fala que a alma generosa prospera. Então, abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. Vamos começar por aí, rapidamente. Provérbios capítulo 11, Provérbios 11. Provérbios de número 11. Aleluia. Olha o que diz o verso 24. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Diga, mais e mais. Mais e mais. Ao que retém mais do que é justo. Diga, mais do que é justo. Ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber um descedentado, será descedentado. Quem dar a beber será descedentado. Então a palavra diz que a alma generosa prospera. O propósito da prosperidade no reino de Deus é tornar todo mundo milionário, para que todo mundo possa viajar, para que todo mundo possa ter o melhor, para que todo mundo possa ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Não é só para isso. É para isso também. Mas é para que você possa ser generoso. A palavra fala de toda a generosidade. Aquele que nós somos enriquecidos, em 2 Coríntios capítulo 9, para toda a generosidade. Então o propósito da prosperidade no reino, quando você semeia no reino de Deus, claro que essa prosperidade ela vai inundar a sua vida. Mas ela tem um propósito. Diga para o seu irmão, um propósito. Ser generoso. Então você precisa ser generoso, em primeiro lugar, com o reino de Deus. Diga comigo, com o reino de Deus. Para que as pessoas possam receber essa palavra. Porque ainda está transmitindo? Tá? Amém? Para os irmãos também que estão pela internet, a gente sabe disso. Tudo que está sendo feito aqui custa dinheiro. As pessoas que estão assistindo à internet pelo mundo afora, que ouviram essa palavra, que foram tocados por essa manifestação da presença de Deus, elas estão recebendo isso fruto da sua fidelidade, da sua generosidade. Amém, amém, irmãos? Porque nada disso seria possível se não houvessem pessoas comprometidas com o reino de Deus. Como? Semeando no reino, tirando daquilo que é seu e semeando no reino. Claro que você tem o propósito de semear para colher, isso é normal, é natural, porque ninguém semeia para não colher. Semear para não colher é jogar semente fora, você não faz isso.
Nenhum semeador, ou seja, nenhum agricultor, ele lança semente sem o propósito de colher. Não, ele colhe. Mas a nossa prosperidade, ela tem um propósito. É para que o reino avance. E quanto mais o reino avança, mais você prospera. Porque quanto mais você semeia, mais o reino avança, mais você prospera. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Se você não semeia, o reino pode não, de repente, por um momento, passar por alguma dificuldade. Mas outras pessoas serão levantadas para semear. Porque o reino não para. Aleluia. As pessoas não podem deixar de ouvir por causa da nossa falta de compromisso com a palavra. Se a palavra diz que a alma generosa prospera, nós temos que ser generosos. Temos que semear no reino, temos que semear na vida de pessoas, temos que fazer com que os projetos da igreja sejam estabelecidos por conta da nossa prosperidade. A prosperidade vem para nós compartilhamos ela. Lembra que a palavra diz, dá e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, e o último fala de quê? Transbordante. Sacudida é para você, recalcada é para você, transbordante é para alcançar os outros. Por isso a bênção não fica só naquilo ali. Não é só sacudida, não é só recalcada, é transbordante. Porque ela tem que passar de você. Existe um fluxo de prosperidade chegando para nós aqui nesse lugar, para essa nação, para essa cidade, e esse fluxo tem que correr. Ele não pode ser represado, ele tem que passar de nós. Ele tem que passar por nós, e através de nós, vidas serão alcançadas. Famílias serão mudadas por causa da nossa generosidade. Então, Abraão, você vai ser engrandecido, você vai ser pai de nações, nem um filho tinha, mas você vai ser chamado pai de nações. Eu te reconheço como pai de nações. Agora, ser tu uma bênção. O que é ser uma bênção? Não é ser aquele irmão, é uma bênção. Não é só isso, não, irmão. Não é só reconhecido como uma bênção, é ser literalmente uma bênção. Abençoar vidas, abençoar ministério, abençoar a casa do Senhor, semear nos projetos da igreja, semear naqueles que estão fazendo cursos, naqueles que estão estudando a palavra, semear na vida daqueles que precisam viajar para uma conferência, semear na vida daqueles que vão ser enviados para um ministério de missões, se envolver com isso, porque nós somos prósperos para abençoar. O propósito da nossa prosperidade sempre é para abençoar, porque se nós temos essa mentalidade, significa que nós seremos mais prósperos ainda. Nós não vamos reter nada, irmão. A gente não guarda nada. A gente recebe, eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser suas reservas, que você não pode ter sua poupança. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você é próspero para prosperar outros. Você é próspero para abençoar outros. Eu não estou dizendo que você não tem que jogar dinheiro fora, eu não estou falando isso. Segundo propôs no seu coração. Você vai ficar de pé nesse momento, segundo propôs no seu coração. Você vai separar a sua oferta, porque o seu dízimo, você não precisa de direção para ele, você sabe que é 10% daquilo que vem à sua mão. Amém, irmãos? Amém. Mas para semear uma semente, uma oferta, você pode ser guiado e deve ser guiado pelo Espírito. Amém. Ah, então eu só vou semear se o Espírito falar alguma coisa comigo, e se não falar, semeie da mesma forma. Porque tem que semear em tempo e fora de tempo. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você é generoso? Diga, eu sou generoso. Aleluia. Amém. E a minha generosidade, diga comigo, e a minha generosidade vai mudar essa cidade. Aleluia. Aleluia. Eu não sei contar você, irmãos, mas eu quero fazer parte, eu quero ser aquele que vai dar mesmo para o reino. Eu tenho isso no coração mesmo, sabe? Se, assim, sabe aquela pessoa que tem no coração o desejo de se envolver com os propósitos, com os projetos da igreja para semear mesmo? Ah, tá faltando o quê? É 5 mil que falta para comprar? Não, tá aqui os 5 mil. É isso aí. Amém. Aleluia. Ah, tem que comprar. Se tiver de comprar um carro, vai ter gente aqui dando carro. Amém. Ah, tem que comprar o carro para pegar o professor. Ah, tá bom, vai ter o carro. Vai ter o carro. Vai chegar. O que for preciso para o Rema vai chegar. Amém. O que for preciso para o novo templo vai chegar. Então, porque tem gente com coração para isso mesmo. Ainda que no momento você não possa, mas o propósito do seu coração e a sua generosidade vai te levar para esse nível. Vai te colocar lá. Porque essa é a posição que Deus tem para você. Então esteja pronto a isso. Sabe, quando estiver pronto para isso, vai tudo acontecer. Amém. Aleluia. Então seja guiado nesse momento, separe o seu dízimo e a sua oferta. Como eu disse, você não precisa de direção para o dízimo, você sabe quanto é. Agora para a oferta, segue o teu coração. Não guarde a garopa, não leve para casa a garopa. Aqui está uma rede pronta para receber a sua garopa.
Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa noite poderosa, onde a sua manifesta presença foi firme em nossos corações dessa noite. Nós te agradecemos porque nós temos direção do teu Espírito para tudo em nossa vida. E nós sabemos, Pai, que estamos aqui para semear e ser generosos com o teu reino. Generosos com pessoas, generosos com os irmãos, cuidando da nossa família, Senhor, da fé. Ó Pai, nós queremos sim estar prontos para semear nos projetos dessa igreja, os projetos que eu tenho colocado no coração do pastor, para que todos os projetos tenham tudo, Senhor. E eu creio que não há necessidade de vir dinheiro de fora, porque o dinheiro já está aqui no nosso meio. Todo recurso para os projetos dessa igreja já está aqui, já é real, já existem pessoas aqui prontas para isso. Nós te agradecemos, Pai, pela prosperidade, pela colheita e por toda a generosidade que o Senhor tem colocado no coração de cada um dos seus filhos. Obrigado, porque nós não vamos reter além do necessário. Nós vamos semear em tempo e fora de tempo. Nós vamos semear, Senhor. Nós vamos semear. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade em nome de Jesus. Venha, traga a sua oferta, seu dízimo. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia. Pode sentar um minutinho. Temos alguns avisos para fazer. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui na nossa livraria 3 livros, cada um com um valor de R$10,90. Primeiro livro de Charles Capps, A Luz da Vida no Espírito do Homem. Segundo, do pastor Bud, O Melhor desta Terra, Bud White, muito bom. E o outro do irmão Kenneth Reagan, Palavras. São livros poderosos que estão em nossa livraria à disposição para você que quiser adquirir, é um incentivo a você a leitura. Claro que todos nós aqui amamos ler, amém, irmão? Amém? Amém? Só 3 ou 4 falou amém, né? Amém. Nós somos pela fé, cremos que todos vocês, todos nós amamos a leitura. Amém. Nós somos, isso aqui dá para ler em um dia os 3, de uma vez só. Amém, irmão? É tão fininho que dá para ler. Então não vá embora sem passar na livraria. Não só esses livros, nós temos outros títulos ali que são muito importantes. O pastor faz questão de sempre trazer livros que andam em linha com aquilo que ele tem ensinado aqui. Então faça uma visita à livraria, não vá embora sem fazer uma visita ali. Se você puder adquirir os 3 leve, aceita cartão, não é isso? Cadê a irmã do cartão? Ela desceu, né? Mas aceita, a maquininha está lá atrás, não está? Ah, está aqui, eu não estava enxergando. Deu problema? Eu estou procurando ela agora que eu... Não, infelizmente ainda não, a maquininha deu problema, mas logo logo chega nova. Mas você é generoso, vai chegar ali, além de você estar enriquecendo tanto a livraria para que novos títulos possam vir, você vai estar recebendo a palavra da forma correta. Amém, irmão? Então não vá embora sem passar ali, se comprometa com isso, seria a bênção que você pudesse levar os 3. Então nós temos aqui um livro para falar, eu anotei algumas coisas aqui. Quem está pronto para o dia 9 e o dia 10 de junho? Amém. Aleluia. Você sabe já o que vai acontecer dia 9 e dia 10? Eu quero te falar também que vai acontecer dia 17 de junho. Dia 17 é o meu aniversário. Aleluia. Aleluia. E dia 17, além de ser o aniversário, é o dia que vai iniciar a turma nova do discipulado. Quem está feliz com isso? Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Além de ser meu aniversário, é que benção. Além de ser o meu aniversário, é o dia da nova turma do discipulado. Então, se comprometa, incentive as pessoas a fazer parte dessa turma. Você que ainda não assistiu, participe, para que você possa estar pegando mais da palavra. São momentos de crescimento, onde a palavra é ensinada, onde a visão é passada, onde as doutrinas do Rema são, claro que de forma sintética, é isso que se fala, né? Uma síntese é feita das matérias, mas é muito bom para que você possa pegar e aprender e praticar essa palavra, amém? Então não esqueça, dia 17, mas antes do dia 17, tem o meu aniversário, mas antes do dia 17, tem dia 9 e 10, o pastor Eliezer estará conosco. São dias preparados por Deus para que nós possamos ser abençoados nesse dia. Eu quero dizer que no dia 9 é necessário que você faça a sua inscrição. Nós temos o e-mail. Qual é o e-mail mesmo? Pensei que ia sair aquela turma como se fosse do jogo. Ah, tá aqui. Aí. Vocês lembram? Quem lembra aquela da época do jogo, quando estava divulgando
o programa dele, divulgava o e-mail, tinha sempre uma dancinha, uma turma da... faltava montar aquela turminha para dançar e falar Não é não? Tá certo. Dia 9 e 10 de junho, às 19 horas, o dia 9, não é isso? E domingo às 18 horas. O investimento para o dia 9 e 10 é de R$20. Não perca, eu acho que é um valor simbólico, realmente, para aquilo que vai ser ministrado aqui para os nossos corações. Então, incentive pessoas a fazer inscrição, a estar presente. Lembrando que nós temos poucas vagas, amém? Por enquanto, logo, logo nós teremos 5.000 cadeiras. Amém. Mas enquanto as 5.000 cadeiras não chegam, nós temos apenas 100, é isso? Para fazer inscrição. 100 pessoas, eu acho que já está quase lá. Você pode correr e incentivar. Você que está assistindo pela internet, não perca tempo. Nós temos as nossas páginas à disposição de vocês para poder contemplar os detalhes do e-mail e tudo direitinho para fazer a inscrição. É bom que vocês se antecipem, porque o povo daqui é sedento por eventos como esse. Amém, irmãos? Amém. Então, não fique de fora, faça parte disso. Vai ser muito bom para que você seja edificado, assim como tem sido cada evento nosso aqui. Cada evento que Deus tem colocado no coração do pastor de fazer tem sido um divisor de águas. Eu posso dizer que eu tenho sido muito abençoado por isso. Amém, irmãos? Então, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, além dos nossos cultos de terça-feira, nossas reuniões de orações às 20 horas, não é isso? Às quintas-feiras, às 20 horas, o nosso culto do Espírito Santo tem sido uma bênção também. Esse mês, parece que se encerra na quinta-feira o projeto de família, que foi falado em todas essas quintas-feiras do mês de maio. E se prepare para o que vem pela frente aí, amém? Não se esqueça que dia 17 é meu aniversário, mais uma vez eu falo, e começa também a bater... Tô brincando, gente. Eu tô marcando a data, não só para você lembrar do meu aniversário, não. Eu tô brincando. Mas é porque vai iniciar a turma do discipulado. Por isso é que eu associei, para que você fique gravado. Você vai vir para cá e lembrando que é meu aniversário. Amém? Aleluia. Vou ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Terça, 20 horas, quinta, às 20 horas, domingo, às 18 horas, culto da família. Tem sido uma bênção. Você, pela internet, que tem nos assistido esses cultos, seja abençoado em cada palavra que você recebe. Você que não teve o tempo de receber toda a palavra hoje, nós temos a nossa página no YouTube, onde você pode contemplar todos os cultos pregados até hoje. Você pode compartilhar ele, fazer com que seja divulgada essa palavra, para que você não seja uma pessoa que retenha para si. Compartilhe. Assista ao vídeo de hoje, que vai ser disponibilizado lá, os outros que já foram, os eventos que estão sendo transmitidos aqui, e façam que outras pessoas tenham acesso, seus amigos, a sua família, possam contemplar cada palavra que foi lançada por aqui. A palavra de Deus não se torna obsoleta porque foi no passado, não. Ela continua sendo eternamente. Então, ainda que seja um evento que já passou no ano passado aqui, com alguns ministros que passaram com a palavra que o pastor pregou, você pode ser ricamente abençoado. Então, não perca essa oportunidade, ouça, assista e compartilhe isso, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós somos gratos por essa palavra, somos gratos pela oportunidade que temos de sermos bênção para o teu reino, bênção para as pessoas. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Obrigado por tudo que foi feito aqui esta noite, pelo Senhor, pela tua palavra e pela transformação diária que ela tem gerado em nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada irmão nosso que assiste pela internet, por cada cura que foi manifestada esta noite. Nós cremos que se existe algum doente ainda que chegou agora ouvindo pela internet, assistindo pela internet, nós declaramos cura sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, e que eles possam receber a tua palavra com amor e que ela possa gerar aquilo que ela é lançada, como a tua palavra diz que ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo para o qual ela foi determinada. Muito obrigado, Pai, por essa semana de vitória. Obrigado porque nós somos livres de toda crise, nós somos livres de toda falta, nós somos guardados de toda insegurança e teremos uma semana poderosa, Senhor. Nada vai impedir com que nós, como seus filhos, possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Não é, Senhor, transporte rodoviário, governo, polícia, não é nada disso que vai impedir, Pai. Nada disso pode impedir. Nem mesmo o inferno pode impedir que nós desfrutemos de tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Muito obrigado, Pai, por essa semana, por esse mês que vai se iniciar ainda essa semana e por todos os eventos que virão, por cada pessoa que será inscrita, não só nos eventos, mas também no Rema. E nós cremos que o Senhor é aquele que dá o projeto, dá o sonho e dá também toda a provisão para a realização. Muito obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vá em paz, em nome de Jesus, seja abençoado na prática dessa palavra. Amém.